Sim, pode fazer. Ressuscitou como disse, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Sejam todos bem-vindos à celebração das solenidades de Pentecostes e celebração pelas missões. Nós temos as seguintes intenções para hoje. Pelas almas de Alzira Andreato, falecida ontem, Olga Maria de Jesus, Eugênio da Cruz Pereira, Roselia Aparecida Pozero. Pela saúde de Marisete Batista dos Santos, Leonor Alves Pereira, Alonso Brandão Parra, Cláudia Pizza Pecedo, Cristina Parra, Maria Amélia Pinta Parra, Lucilene Silva Gomes. Em ação de graças, Henrique e Júlia Brandão, pelos sacerdotes e pela recuperação da saúde de Márcia Regina Guardinário. Pentecostes é a coroação da Páscoa de Cristo. Nele acontece a planificação da Páscoa, pois a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração, na vida e na missão dos discípulos. O Espírito Santo iluminou os discípulos e os tornou missionários. Pedimos nesta celebração que o Espírito Santo também nos ilumine e nos torne missionários na messe do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o dia em que o mistério pascal atingiu a sua plenitude no dom do Espírito derramado sobre a Igreja nascente. Nós, que vivemos nesta grande cidade, convivendo com tantas culturas, damos graças ao Pai, porque o Espírito revelou a todos os povos o mistério escondido nos séculos e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Por força desse mistério, seremos revestidos da força do Espírito para sermos testemunhas do Cristo ressuscitado. Nosso canto de entrada, número 103 do livrinho 103. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê nem sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens, a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz.
aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade de nós, de nós, ó Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e responda-nos da vida eterna. Amém. Alegria devemos o hino de louvor ao Senhor. Número 138 do livro 138. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seres amados, abençoando em celeste os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao nosso nome, nossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus.
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. O Espírito derramado em Pentecostes sobre a Igreja, vem agora em nosso Depois a dona auxílio Sérgio para vai que, fazer a nós ouvindo a descer. palavra do Senhor, O estímulo a adoremos nós descer, vida não e é a a nós tua descer. para nós. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa deles e que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouviu os discípulos falarem sua própria língua. Cheio de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene, também romanos e aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Bendize só minha alma ao Senhor. Oh meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos solis, dai aos corações vossos sete dons, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco recai, curai o doente, dobrai o
Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estamos celebrando esta festa solene, festa do nascimento da Igreja. Recordemos um pouco que nos localizemos no ano litúrgico. Nós começamos o tempo do Advento, Natal, Epifania, alguns domingos do tempo comum, entramos na Quaresma, Semana Santa, Páscoa, todo esse tempo pascal, 40 dias até a Ascensão, domingo passado, hoje 50 dias, simbolicamente a festa de Pentecostes, e depois nós vamos entrar, portanto, nos assim chamado tempo comum. No próximo domingo celebraremos a festa da Santíssima Trindade. E os textos de hoje, portanto, nos recordam tudo isso que aconteceu e, sobretudo, a importância desta festa solene, justamente aquilo que, para o qual a Igreja começou a existir, justamente uma Igreja missionária, uma Igreja que tenha essa missão de levar a todos a mensagem da salvação. É interessante como que nos Atos dos Apóstolos, portanto, Lucas descreve justamente esse acontecimento, de Pentecostes, mas se nós observarmos também na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar outros momentos em que o Espírito Santo também desceu, verdade? Vários outros momentos, então, mas esse é um destaque todo especial, justamente pela sua importância. E então, nesse momento, justamente a Igreja abre as suas portas, e como diz o texto do Evangelho, estavam com as portas fechadas. Então agora a Igreja abre suas portas e começa justamente a anunciar o Evangelho. E é interessante como que no texto das Atos dos Apóstolos, Lucas descreve justamente que estavam aí uma multidão de pessoas, estavam aí de várias raças e culturas, cada um com a sua língua, mas todo mundo os entendia. Ou seja, há uma linguagem que a Igreja deve usar, uma linguagem que todo mundo entende, que é justamente a linguagem do amor. Recordemos assim alguns personagens que nós tivemos na história também da Igreja. Quem não recorda da Madre Teresa de Calcutá? Todo mundo entendia a sua missão, a sua vocação. Outros personagens também podemos elencar a maneira como vivia e como trabalhava, manifestava justamente a importância desse amor de Deus, dessa solidariedade, dessa fraternidade. Então, assim, justamente, descobrir justamente que o Espírito Santo, que também nós já recebemos, recordemos que nós o recebemos no dia do nosso batismo, Pai, Filho e Espírito Santo, no dia que fomos crismados, no dia que fomos ordenados sacerdotes, tantos outros momentos que nós invocamos. Então é justamente Ele que vai agora dinamizar toda a vida da Igreja missionária. E por isso então nós somos convidados a renovar tudo isso que nós recebemos e talvez até acabamos esquecendo. Então vamos aí no folheto do número 5, na primeira oração que nós fizemos, e justamente essa oração que nós temos que pedir hoje,
tivemos mais uma reunião do Ciro do Ato Diocesano, e a colocação do cardeal foi justamente essa, uma grande preocupação dos católicos que nós temos. Somente 30% são praticantes, ou seja, tem uma ligação com a comunidade, e os outros 70%. Verdade? Olha só, a missão. E se nós olharmos o mundo todo, então, para onde é que nós vamos? Então, justamente essa oração está aí. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Vamos ler juntos. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo. E realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Jesus Cristo, nosso Filho, que convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Isso não é suficiente para nós hoje, verdade? É suficiente. Então, não deixando de invocar o Espírito, mas sentando-nos também nós envolvidos, comprometidos, para que Deus continue a realizar essas mesmas maravilhas. Qual é a grande maravilha? Justamente que todos possam conhecer, amar e seguir esse mesmo Deus que nós conhecemos, amamos e seguimos. Então, hoje, precisamos mesmo ao Senhor, né? E nos ajude cada vez mais a comprometermos, né? Para que essa alegria que nós temos seja uma alegria não de uma minoria, mas seja a alegria de toda a humanidade, que possa invocar o Pai e sentir-se por Ele amados como filhos. Renovemos a nossa fé. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre nossos pecados, morreu, creio desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, movidos pelo Espírito Santo, apresentemos a Deus nossos pedidos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Não, ele tem que ligar. Senhor, iluminai vossa igreja que está em São Paulo, para que seja o sinal da luz de Cristo nesta grande cidade. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, a diversidade de dons e de ministérios é a grande riqueza da vossa igreja. Fazei-nos reconhecê-la e viver na unidade do Espírito. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, concedei à vossa igreja a graça de nunca renunciar ao diálogo com aqueles que, mesmo não participando plenamente dela, creem no vosso Filho. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai nossas pastorais, movimentos e grupos de evangelização, para que se mantenham perseverantes em sua missão. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai as consciências de todos nós, batizados,
para que assumamos o compromisso e na defesa dos direitos dos pequenos e dos pobres. Nós vos pedimos. Enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Tomemos o livro de canto na conta carta final, a oração missionária. Ó Senhor, que quereis que chegue a todos a mensagem da salvação, por meio do serviço missionário da Igreja, vede a extensão de vossa bênção, e suscitai no coração de todos os batizados o desejo de colaborar na obra da evangelização, a fim de que o Evangelho e os valores do reino sejam conhecidos e estejam presentes na sociedade humana. Ajudai-nos, Senhor, para que possamos conhecer um pouco mais esta realidade missionária e colaboremos, começando pela oração pelas missões e pelos missionários, incentivando as vocações missionárias, bem como a colaboração econômica. Somente assim a Igreja poderá cumprir sua missão de levar a todos a mensagem da salvação. E Maria, a estrela da evangelização, o modelo missionário, nos acompanhe e nos proteja. Amém. Nosso canto número 109 do livro. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas flores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Oremos, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Concedei nossos pedidos, Senhor, e conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. A oração que serve, portanto, nos ajuda a entender um pouquinho mais a festa de hoje. Na verdade, é digno e justo, é nossa devida salvação darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito,
missão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino de nossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamo vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, que sobe nossos louvores, suplicantes nos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei de paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Tito e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai a nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e eleva a voz das suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia festivo de Pentecostes, em que o Espírito Santo em línguas de fogo se manifestou aos apóstolos. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. E de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceita, meu Pai, com bondade, a oração de vossos servos e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar essas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a vida que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e levou os olhos ao céu. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. No momento da consagração, o sacerdote, o bispo, o papa, faz esse gesto invocando o Espírito Santo, né? Quem transforma o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor, pela invocação do Espírito Santo. Nós somos servos inúteis, nós fazemos o que temos que fazer, mas é o Espírito Santo que transforma. O pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor. Celebrando, pois, a memória da Maria entrada na manchã do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno essa oferta, como recebestes os dons do justo Roberto, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicando-vos, vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una um só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas, hoje recordando Alzira, Olga, Eugênio, Roseli, que nos precederam como sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Na anunciação do anjo à Virgem Maria, eis que considerás na luz por obra do Espírito Santo. Jesus na sinagoga proclama seu programa de vida, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e consagrou-me em divindade. Peçamos ao Senhor que esse mesmo Espírito, portanto, encoraje, fortaleça, acompanhe a igreja missionária, para que ela possa levar a todos a mensagem
santificação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Oremos mutuamente e desejamos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz é quem encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me só palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 313 do livrinho. Senhor, vem dar-nos. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência que, como eterno, faz ver sem véus. Tu vês por fora
navegarei. Eu navegarei. Quer dizer, eu não. Show de bola, parabéns. Seu presente de aniversário atrasado. Sabe como que o nome dela chama? Lorena. Lorena? Olha, que bonito nome. Bonito nome. Cíntia, tá em Lá menor, tá? Sim. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, anunciando as maravilhas de Deus. Aleluia. Oremos. Ó Deus, enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o trono alto do Espírito Santo nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos de nossa comunidade. Amanhã, dia 20, é o dia de nossa padroeira, Nossa Senhora Consolar. Estaremos celebrando uma missa em sua homenagem, em louvor a Nossa Senhora, às 19h30, amanhã. Na quarta-feira, que é dia 22 de maio, às 7h30 da manhã, estaremos celebrando em louvor a Santa Rita de Cássia, com bênção e distribuição de rosas. Na quinta-feira, dia 23, às 19h30, estaremos rezando, fazendo adoração eucarística pelas vocações. Todas as quintas-feiras nós estamos rezando pelas vocações. No próximo final de semana, 25 e 26 de maio, às 15 horas, a partir das 15 horas, teremos cursos de noivos do setor Imirim. E no dia de Corpus Christi, que será dia 30 de maio, na outra semana, nós vamos produzir aí nosso tradicional tapete na porta da igreja de estacionamento, só que esse ano nós vamos fazer de forma diferente. Nós vamos fazer o tapete com alimentos, para depois a gente encaminhar para quem necessita, os vicentinos ou o pessoal do sul. Então, o que a gente está pedindo? No próximo final de semana, cada um traga algum tipo de alimento. Não precisa ser 5 quilos de arroz, pode ser 1 quilo, 1 quilo de feijão, o que vocês conseguirem trazer, porque a festa de Corpus Christi é a outra quinta. Então a gente precisa trazer os alimentos no próximo final de semana. Podem ser entregues ou durante a semana na secretaria ou no final de semana nos coordenadores de missa. E também estamos nos preparando para o nosso quermesse no próximo mês de junho, a festa da padroeira. Então a gente está pedindo também prendas para o nosso bingo da quermesse. Quem puder trazer alguma coisa também pode encaminhar aqui para a paróquia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, e hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os nossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de nossa fé
Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Todos um bom domingo, boa semana. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia.